Então lhe perguntaram: quem és, pois, tu? Quem tu, pois, és? Quem és tu? És tu Elias? Falando de uma reencarnação de Elias, que era o que a maioria dos judeus esperava, que Elias viesse a se reencarnar e cumprir um papel tão reformador e tão veementemente contestador a ponto de fazer fogo cair do céu sobre a cabeça dos perversos dos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel, no norte de Israel, no Monte Carmelo. E era isso que a maioria dos judeus pensavam, porque os judeus não tinham uma teologia anti-reencarnacionista. Você procura na literatura judaica e você não encontra textos veementes a esse respeito. Ao contrário, havia muitas linhas do judaísmo original que tinham como expectativa de continuidade uma visão reencarnacionista. É por isso que eles perguntam isto. Tu és João Batista, tu és Elias, então, redivivo, reencarnado? Mas quanto João soubesse que ele estava aqui cumprindo um papel de Elias, Elias do seu tempo, Elias da sua geração, ele sabia que ele não era Elias. Ele não era a reencarnação de Elias nenhum. Ele tinha apenas vindo no espírito profético, no espírito contestatório, no espírito reformador, no espírito da valentia profética de encarar a mentira, mesmo que isso lhe custasse a vida. Era nesse espírito que ele viera. E era também como um ermitão de Deus, como Elias foi. Elias viveu nos desertos. João Batista também. Elias se alimentava do que lhe dessem ou do que chegava, ou do que ele coletava. Ele era um profeta coletor de alimento no deserto e de águas de fontes, na solidão das grutas, das cavernas, na oração, na meditação. Ele não era um homem que andava no meio da multidão, nem João Batista. E a mensagem de Elias era de arrependimento. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Semelhantemente a João Batista, que fazia essa convocação ao arrependimento, a mudança de mente, a transformação do entendimento, da compreensão, a iluminação dos olhos do coração, a metanoia, a dar à mente uma possibilidade de interpretação tão nova que era como se fosse uma nova criação. E é o que Paulo vem a dizer na segunda carta dele aos Coríntios, dizendo que se alguém está em Cristo é uma nova criação. A nossa tradução diz criatura, mas de fato é criação. E a linguagem que ele usa depois para descrever essa nova criação é a linguagem do Gênesis. Haja luz e houve luz, assim Deus resplandeceu para Cristo, como Ele é, sejamos transformados de dia em dia, de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, incessantemente modelando os nossos corações, renovando os nossos pensamentos. Isso é arrependimento como estilo de vida e contínuo. E que João Batista pregava no espírito de Elias com mais sofisticação de compreensão, porque, afinal de contas, alguns séculos tinham se passado entre Elias e João Batista, mas ele diz: eu não sou a reencarnação do Batista, embora os rabinos de Israel, os mestres de Israel, não dessem ênfase nessa questão de reencarnação ou não reencarnação. Isso não era um conflito teológico em Israel.
E a gente vê isso depois também em Mateus 16, quando Jesus pergunta o que dizem as multidões que eu sou. E todas as respostas que os discípulos trouxeram, alusivas ao que as multidões diziam, eram respostas praticamente reencarnacionistas. Uns dizem que tu és um dos profetas que voltou. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, que tinha morrido, mas reencarnou. Outros dizem que tu és algum dos profetas que também reapareceu, reencarnou, voltou no espaço-tempo. E tem aqueles que dizem que tu és João Batista, que João morreu, foi decapitado, mas tu recebeste a infusão do Espírito de João, de modo que tu és tu plus o Espírito de João. E Jesus não disse, bobagem, que tolice, não. Ele não disse nada, ele só quis saber quem os discípulos diziam que ele era. Ele não gastou tempo com os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Preste atenção. Jesus não gastou tempo explicando os equívocos humanos a respeito de quem ele pudesse ser. Isso demanda uma questão. E a questão é por quê? Por causa da total irrelevância para Jesus acerca desse tema. Que depois, com o passar dos séculos, e depois, inclusive, da aparição reformada protestante, posteriormente do grupo evangélico, nos últimos 500 anos, se tornou uma questão de salvação de vida ou morte, e se alguém crê na reencarnação já está no inferno, na perspectiva evangélica, reformada ou pentecostal, como vocês bem foram doutrinados. Agora vejam a desimportância desse tema para Jesus. Ele nunca disse, quem pensa assim está perdido. Quem pensa assim não tem parte comigo. Ele não disse nada. Ele encarou como um equívoco do povo natural. Afinal, todas as culturas da Terra, não tendo explicação melhor para os fenômenos de aparição profética, sempre anunciavam um novo profeta a uma manifestação rediviva de um profeta anterior. Era normal em alguns lugares do mundo. Isso fazia parte de expectativas antropologicamente detectáveis em todas as culturas da Terra, e Jesus passou batido. E João passou batido. E aí, quando perguntam isso a ele, não só ele não é o Cristo, mas ele diz, quando perguntado, tu és Elias? Ele disse, não, não sou. Eu sou eu. Elias foi Elias. E vocês não conseguem fazer interpretação de sutileza. Quando se diz que ele virá o profeta Elias, virá no poder e do espírito de Elias, não está falando que eu seria Elias, está falando que quem quer que viesse nesse lugar, e fui eu que fui enviado, viria para o nosso tempo, no mesmo espírito que Elias carregou para os dias dele, há vários séculos atrás. É apenas isso que se está dizendo, mas não se está dizendo que eu sou Elias, que dentro de mim existe o espírito de Elias, é o espírito de Deus cumprindo em mim uma profecia onde eu seria uma espécie de Elias dessa hora, desse tempo e dessa era. Eu não sou Elias. Aí eles perguntaram, então tu és o profeta? Quando eles perguntam, tu és o profeta? Eles estão aludindo a Moisés, que disse, depois de mim virá um profeta. Ele não disse virá o Cristo, ou Deus se encarnará, porque estava para além da compreensão de Moisés, a encarnação de Deus entre os homens. O máximo que eles conseguiam alcançar
era a dimensão e o status de um profeta, de um canal desimpedido para Deus se manifestar. És tu, porventura, o profeta aludido por Moisés? Quando em Israel se falava de o profeta, se estava falando, sobretudo, daquela profecia de Moisés: depois de mim virá alguém, virá um profeta muito superior a mim. A ele ouvi. És tu, porventura, o profeta, ô João Batista? Já que tu não és o Cristo e já que tu não és Elias. E ele respondeu: não, não sou o profeta profetizado por Moisés. O profeta é outro. E vocês não vão reconhecer.